Sigamos com o nosso estudo aqui de Gálatas. Estamos em Gálatas capítulo 1, atualmente no versículo 3º. Começamos lendo o versículo: graça a vós outros e paz, foi o que o apóstolo Paulo desejou aos seus destinatários, e ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao dizer da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo ele está igualando Jesus Cristo e Deus. É óbvio, porque se ele usa os dois nomes juntos na mesma sentença, como se aquela graça e aquela paz viessem dos dois, então certamente ele está vendo nessas duas pessoas uma igualdade. E aqui nessa frase nós temos, sem dúvida nenhuma, uma doutrina implícita da Trindade. O que diz a doutrina da Trindade? Ela diz que Deus é um só ser em quem subsiste três pessoas de igual poder e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria estranho, por exemplo, se o apóstolo Paulo dissesse assim: da parte de Deus, nosso Pai, e do fulano e do João, da parte de Deus e da Maria, da parte de Deus e do Pedro. Seria estranho, porque Pedro, Maria, João são seres humanos, mas para o apóstolo não há nada estranho dizer da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra prova de que ele vê a igualdade entre essas pessoas é porque, se você der uma olhada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, lá no Antigo Testamento, diz lá que existe apenas um Senhor, e esse Senhor é Deus. Então aqui no versículo ele fala Senhor Jesus Cristo. Ora, se existe um só Senhor e esse Senhor é Deus, temos aí mais uma prova de que ele vê Jesus Cristo como sendo Deus também. Não só o Pai é Deus, mas Jesus Cristo é Deus também. E sobre o Espírito Santo? Sobre o Espírito Santo nós vamos ver em outra ocasião. O importante é saber que neste versículo aqui, Paulo vê os dois como sendo Deus igualmente. O interessante é que nesse versículo, se você for observar, temos aqui o nosso Senhor, nosso, entre colchetes. E não são poucas as Bíblias que vai vir o texto com nosso entre colchetes. Muitos irmãos perguntam assim, muitos crentes, muitos evangélicos, não é? Perguntam: por que na minha Bíblia vem nosso entre colchetes e na Bíblia do outro ali não vem? Por quê? Na verdade, isso tem a ver com a fonte que foi consultada para fazer a tradução dessa Bíblia para o português. Como assim? Antigamente, quando um livro ele era produzido, é claro, ele era escrito à mão, era escrito ou em folhas de papiro, que é uma planta que existe lá no Rio Nilo, no Egito, ou então ele escrevia em pergaminhos, que eram um material de couro, mas o fato é o seguinte: para haver mais de um livro, teria que ser uma reprodução manual. Então, o primeiro escrito era o escrito original, que veio da mão do autor, e depois os demais escritos, eles teriam que ser copiados. Outra pessoa ia lá, pegava ou papiro ou pegava um pergaminho e copiava aquele texto que foi feito por um autor. O texto que foi feito pelo autor era chamado de autógrafo. É sinônimo aí no caso de texto original. Então quando a gente fala assim: eu fui pedir um autógrafo de um artista, fui pedir um autógrafo de uma celebridade, isso é uma coisa. Mas quando a gente fala em termos de Bíblia, em termos de manuscritos, em termos de cópias de livros, a palavra autógrafo, ela tem outro significado. Ela quer dizer o texto original, o texto que saiu da mão do autor. Então, quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos em Novo Testamento, quando nós falamos em Antigo Testamento, quando nós falamos dos livros da Bíblia, em termos de autógrafo, não existe nenhum mais. Não existe nenhum texto original. O que nós temos são, na verdade, cópias dos textos originais. Essas cópias dos textos originais, elas são chamadas de manuscritos. Então, antes de haver a imprensa, né, onde tudo pode ser automatizado e feito nas máquinas, né, nas prensas, como a gente fala, antes de haver a imprensa, tudo era feito na base de cópia. Aquela produção da antiguidade, aqueles livros da antiguidade, tudo aquilo que foi produzido antes da imprensa só era reproduzido por meio de cópia, e essa cópia é chamada de manuscrito. Aí você chega para mim e fala assim: bom, então se não existe nenhum texto original da Bíblia, se não existe nenhum autógrafo da Bíblia, como é que eu
posso ter certeza de que a cópia que chegou às minhas mãos, ela é fiel ao texto original? Como é que eu posso ter certeza disso? Você tem que seguir o seguinte raciocínio. Assim como não existe nenhum original da Bíblia, nenhum original do texto bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento, também não existe nenhum original de nenhuma obra da Antiguidade. De nenhuma obra da Antiguidade existe original. Só o que nós temos são cópias, são manuscritos dos originais. Você quer dizer então que as obras de Platão, por exemplo, não existe nenhum texto original, nenhum autógrafo? Não, não existe, não existe. Você quer dizer então que a obra Guerras da Gália, de Júlio César, uma obra famosa, não existe nenhum original, só existe cópia? Só existe cópia. Então você quer dizer que o livro História de Heródoto não existe nenhum original, só existe cópia? Só existe cópia. Qualquer obra da antiguidade de que você tem conhecimento hoje, não existe o original dela. A única coisa que nós temos são cópias. Então essa pergunta, como é que eu posso confiar se aquilo que eu tenho em mãos reproduz realmente o original? Nós podemos confiar seguindo a mesma metodologia utilizada pelos historiadores para dizer se um texto é confiável, uma cópia é confiável ou não é confiável. Nós temos que seguir os mesmos critérios deles. Por que, por exemplo, que ninguém questiona as obras de Platão? Por que ninguém fala assim, essa obra aqui com certeza não é fiel ao original? Por que ninguém questiona isso? Por causa da distância entre a cópia e o original. Quanto menor essa distância, maior a confiabilidade do texto. Dando um exemplo aqui, se Platão escreveu sua obra no 5º século antes de Cristo, e o que nós temos de cópia desse original tem uma distância de cerca de 1000 anos do texto original, isso é considerado pelos historiadores como uma prova de confiabilidade ou não? É considerado uma prova de confiabilidade. Hoje em dia, os historiadores eles defendem que 1000 anos, em termos de história, não é um tempo suficiente para reprovar a confiabilidade de uma cópia. Não é suficiente. Então, quando você vê, a distância dessa cópia para o original é de 1000 anos, a distância dessa cópia para o original é de 800 anos, é de 700 anos, é de 600 anos. Ainda assim, a cópia é confiável? Do ponto de vista dos historiadores, é confiável sim. Nós temos cópias que tem uma distância do original de 1500 anos, 1600 anos, e mesmo assim elas são consideradas cópias confiáveis. Então, em termos históricos, não há nenhum problema dessa distância de séculos. Não há nenhum problema. Os historiadores consideram que está tudo bem. Ok, essa é uma parte. A outra parte é a seguinte: quando a gente olha especificamente para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, nós vamos descobrir que a distância das cópias para o texto original, é muito pequena. É muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em termos de Novo Testamento, há cópias que têm uma distância de 300 anos do original. 300 anos. Há cópias que têm distância de 400, 500, 600 anos do original. Isso para os historiadores não é nada. Não é nada. Então, você pensar assim, não tenho nenhum original do texto bíblico, então não dá para confiar. Não, você está enganado. A Bíblia, pensando nos livros da antiguidade, é o livro mais bem documentado da antiguidade. Não existe nenhuma outra obra da antiguidade que seja mais bem documentada do que a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não tem só manuscritos que tem pouca distância do original. Não é só isso não. A Bíblia, ela é o livro que tem mais cópias do que todos os outros livros da antiguidade. Só para você entender isso aqui, aquela obra que eu citei, Guerras da Gália, lá, escrita pelo Júlio César, né? É uma obra antiga, foi escrita ali por volta do 1º ou 2º século antes de Cristo, acho que foi 1º século, escrita por Júlio César. E essa obra de Júlio César, ela tem, além de ter uma distância do texto original muito grande, a cópia dessa obra, sabe quantos manuscritos, sabe quantas cópias existem dessa obra? Existem menos de 10 cópias. Menos de 10 cópias. A Bíblia, ela tem milhares
de cópias de manuscritos antigos. Milhares. Nós não estamos falando aqui de dezenas, de centenas, não. Estamos falando de milhares de cópias. Então daí você percebe que, em termos de confiabilidade do que nós temos hoje de cópias do registro original da Bíblia, você pode ficar descansado, não tem problema nenhum. A confiabilidade é muito grande, atestada por qualquer historiador sério. Essa é a primeira parte que eu deveria explicar para os irmãos e amigos e visitantes. A segunda parte é a seguinte: nós não começamos discutindo isso porque está escrito no versículo nosso entre colchetes. Pois bem, quando você vai analisar as cópias da Bíblia, os manuscritos, você percebe que há duas fontes principais de manuscritos. Há duas fontes que os pesquisadores consultam de manuscritos relacionados à Bíblia. A primeira fonte, ela é conhecida como texto minoritário. Por que isso? Texto minoritário. O texto minoritário, ele abrange um conjunto de manuscritos que são os mais antigos que nós temos da Bíblia. O conjunto de manuscritos mais antigo que nós temos da Bíblia. E por que ele é chamado de texto minoritário? Porque esses manuscritos, eles têm poucas cópias em relação aos outros manuscritos que nós vamos ver. É como se fossem dezenas de cópias. São poucas cópias. Mas, em compensação, eles datam dos séculos III depois de Cristo, IV depois de Cristo e V depois de Cristo. Veja só que coisa extraordinária. O Novo Testamento foi produzido no primeiro século. Nós já temos cópia do texto original do Novo Testamento no terceiro século. Já temos cópia do terceiro século. Olha a distância para o original. Primeiro século, terceiro século, menos de 200 anos, nós já temos cópia de manuscrito. Nós temos cópia do quarto século, nós temos cópia do quinto século. Então, esse conjunto de cópias mais antigas, a gente chama esse conjunto de texto minoritário, porque embora sejam cópias mais antigas, elas são muito poucas, são apenas dezenas de cópias, muito pouco. E temos um outro conjunto de cópias também, de manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, especificamente do Novo Testamento, que a gente chama de texto majoritário. Esse texto majoritário, ele tem um conjunto de manuscritos que datam do século VIII depois de Cristo em diante. Veja só, o texto majoritário, ele tem muito mais manuscritos, tem muito mais cópias. São milhares de cópias, milhares de manuscritos. Só que eles são mais recentes esses manuscritos. Para você ter uma ideia, eles datam do oitavo século depois de Cristo em diante. Ora, se o Novo Testamento foi produzido no primeiro século e nós temos cópias do oitavo século em diante, então a distância aí já vai para 700 anos, né? Em termos históricos, em termos de metodologia histórica, tá tudo bem, porque eu falei para vocês, se houver uma distância de 1000 anos, 1300 anos, 1500 anos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que, quando você compara esses dois grupos, o grupo do texto majoritário com o grupo do texto minoritário, aí surge uma espécie de briga, uma confusão no meio cristão. Por quê? Porque há aqueles que defendem o grupo do texto minoritário e há aqueles que defendem o grupo do texto majoritário. O grupo do texto minoritário, eles dizem o seguinte: embora nós tenhamos apenas dezenas de manuscritos, os nossos manuscritos são mais antigos e, portanto, mais próximos do texto original. Esse é o argumento deles. E os defensores do texto majoritário, eles falam o seguinte: embora nós tenhamos textos mais antigos do que vocês, porque o grupo do texto majoritário é do oitavo século para frente. Embora nós tenhamos textos mais antigos, nós temos muito mais cópias. Nós temos milhares de cópias. Vocês só têm dezenas de cópias. E aí a pergunta que você vai fazer agora certamente é a seguinte: por que os dois grupos brigam se os dois manuscritos, os dois conjuntos de manuscritos se referem à mesma obra, a Bíblia? Por que os dois grupos brigam? É isso que a gente vai ver na próxima aula.